conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde hoje nós vamos começar a estudar um tema bastante espinhoso, a escatologia, um estudo acerca do fim. O nosso propósito como página é estudar esse tema justamente porque é um tema de uma disciplina teológica estudada apenas em cursos e seminários e que para o povo em geral não é passada nenhuma pregação, né? Não se tem costume de fazer essas pregações escatológicas em púlpitos. Por quê? Primeiro porque depende muito do estudo, da compreensão da palavra, e para a compreensão de determinados textos há que ter muito conhecimento bíblico. O que nós estamos querendo colocar aqui é que é necessário, mesmo que seja espinhoso, mesmo que não seja em púlpitos, que esse assunto seja tocado e seja estudado e seja principalmente compreendido. Mas como eu acabei de dizer, esse assunto exige muito conhecimento bíblico para ser compreendido. O meu papel aqui é incentivar você a estudar a Bíblia profundamente, mas também, ao mesmo tempo, é estar aqui ajudando você a ter melhor compreensão dos textos, principalmente dos fatos que estão previstos na Bíblia para o chamado tempo do fim. E o maior advento, o maior acontecimento desse tempo do fim é a segunda volta de Jesus. Então eu vou compartilhar com vocês no final desse vídeo. Nesse cartaz aqui nós temos acontecimentos. Cartaz eu encontrei e peguei na internet. Tá dizendo que o autor é a AMG Publisher. E eu achei interessante porque ele faz assim um panorama interessante desse tempo do fim. Que esse tempo do fim é na verdade um período entre uma eternidade passada e uma eternidade futura. Então esse tempo do fim vai marcar justamente isso, tudo isso que já passamos e tudo que nós ainda vamos viver eternamente com Jesus. Que o maior advento que vai marcar esse tempo do fim é realmente a segunda vinda de Jesus para instalar o seu reino aqui na terra, para que seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como ela é feita nos céus. Então nós percebemos que, na verdade, o reino dos céus, ele é um lugar. E em termos de lugar, é a terra. E como Jesus também falou e ensinou, esse reino dos céus também é um estado de espírito, é algo interno. Nós não vamos entender aqui que é um lugar. Então, aqui tem o primeiro ponto de discussão e de polêmica dentro da escatologia. Muitos gerações e gerações nós estamos esperando e está sendo pregado na igreja que nós vamos ter esse tempo do fim e a terra vai ser destruída e nós vamos como nação, como raça, vamos morar no céu. Então percebam, eu só estou querendo colocar aqui para vocês pensarem. Pensem comigo. Primeiro, que Deus fez a terra para os homens. Salmos 115, verso 16. Ele diz que Deus fez a terra e a deu aos homens. E nós sabemos que Deus fez Adão, fez a Eva e colocou aqui na terra. Então esse planeta é a terra, é a habitação dos homens, da raça humana. Os anjos também são seres
criados por Deus, mas os anjos vivem no céu, nos ares. Isso é uma crença que precisa ser pensada, precisa ser questionada. Esse lugar, se existe fora da terra, ninguém sabe, não é fora da terra. Esse lugar vai ser na terra, mas vai ser no reino. Então, o reino, na verdade, é o reino dos céus na terra. É o céu vindo para a terra. Então, quando acontecer essa volta de Jesus, na verdade, o que vai estar acontecendo? O céu está vindo para a terra, para que aqui na terra seja um céu, seja um lugar onde as pessoas se relacionam e pensam como pessoas do céu. Se nós fomos criados por Deus e colocados no paraíso, num lugar, um jardim de delícias, Deus estava procurando aquilo para nós, estava disponibilizando esse céu para nós. Mas aí ele colocou o homem lá e ocorreu o quê? De uma rebelião, uma rebeldia, uma desobediência insuflada pelo inimigo de Deus. Satanás e seus anjos, seus demônios, eles têm uma especialidade: matar, roubar e destruir. É só o que eles querem. E nesse tempo eles realmente insuflaram essa rebeldia. No paraíso tinha duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele proibiu que eles comessem dessa árvore porque eles iriam morrer. Porque isso simbolizou o quê? Que o homem não havia sido criado para ter o conhecimento do bem e do mal, porque ele foi criado para ser inocente. Na medida em que ele conheceu o bem e o mal, ele passou a ser um juiz. Ele passou a ter escolhas, essa capacidade de escolha. Porque enquanto nós não tínhamos essa escolha, nós éramos livres. E uma pessoa livre, ela não precisa fazer escolha. O homem livre e que Deus criou, ele estava em unidade com Deus. O pensamento e a mente do homem era exatamente a mente de Deus. Então, nesse sentido, o homem, e nesse tempo, o homem não precisava escolher, porque ele estava em unidade com Deus. Então, quando ele faz essa experimentação, afrontou a vontade de Deus e passou a fazer a sua própria. Com isso, ele perdeu o paraíso, perdeu esse lugar e perdeu essa conexão una com Deus. Então, a mente do homem decaiu em vibração, em frequência vibratória. E aí ele passou a ter a capacidade de escolha, mas passou a viver por si mesmo, pela sua própria força, pela sua própria escolha. Então essa queda foi um grande marco. Nós tínhamos perdido um status, nós fomos separados de Deus. Então, quando Deus propõe um plano, e Deus tinha planejado o homem estar em comunhão com Ele, em unidade com Ele. Quando nós perdemos isso, quer dizer, nós nos separamos, nós nos desligamos de Deus. E especialmente no reino, nós vamos ter a condição de novamente pensarmos como Deus. E percebam que Jesus, quando veio à Terra, o seu ensino todo, desde que ele chegou aqui, foi trazer o reino. Então, todo o seu ensinamento, toda a sua doutrina, é para que nós, homens, possamos entender aquilo que ele explicou e saber que daquilo ele queria revelar o reino para nós. Ele queria mostrar como chegarmos de novo ao reino. Então, Jesus,
ele é a própria conexão divina com Deus. Então Jesus representa essa conexão ou essa reconexão. A religião vem de uma palavra latina, religare, que quer dizer religar. Ou seja, aquele homem que foi desligado vai novamente ser ligado. Mas as religiões, quaisquer que sejam elas nasceram dessa mente caída. Então toda religião, ela tem códigos e dogmas que te ensinam a te ver caído. Te ensinam a ver você como um pecador, como um perdido. Então ele insufla em você o medo, a vergonha, não é? A culpa de ser isso que você se tornou. Tá certo, nós nos tornamos mesmo. Mas o que Jesus veio fazer? Morrer por nós para quê? Porque todo esse pecado, toda essa carga de iniquidade nossa vai ser transformada em perdão. Vai ser transformada numa nova chance. Então, por isso é que Jesus é o único e suficiente Salvador e Redentor da humanidade. Porque só Jesus foi capaz, com a sua atitude de morte na cruz e principalmente da ressurreição, a nos dar perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então Jesus é o único. Você pode apontar quaisquer mestre espiritual que você quiser. Nenhum teve essa capacidade. Porque Jesus é um filho unigênito, ele é o único ser que foi criado em Deus. Então ele não passou pela queda, ele não pecou, ele não caiu, ele não separou. Ele desceu dos céus para a terra para encarnar como homem, para fazer essa religação. Não tem nenhum outro que fez isso. E além de ter descido da sua glória, destituiu-se da sua glória para vir à terra, além de tudo isso, ele morreu a morte de cruz, que é aquela morte que estava condenando todos nós, como seres humanos, a um destino de separação. Ele resgatou com isso todos nós. Então, com Jesus e em Jesus, nós temos a chance não só de nos religar, como também de sermos perdoados de todos os nossos pecados e voltarmos a ter a nossa consciência una com Deus. E essa consciência, ela é chamada de consciência crística. É estarmos em unidade com a consciência de Jesus. Quando Paulo fala que nós deveríamos, os discípulos dele lá, deveriam imitá-lo como ele imita Cristo, é isso que ele quis dizer. Todos nós somos chamados a imitar o Cristo nisso, a sermos e termos a mesma mentalidade de Cristo. Agora isso, eu quero te incitar a pensar. O homem comum, até o homem salvo, o que aceitou Jesus. Existe uma lei do inconsciente coletivo que quando numa determinada massa crítica, a metade dessa massa crítica passa a pensar de um jeito, automaticamente toda a massa é levedada. Então Jesus até usa essa imagem naquela parábola do fermento, né? Que o reino dos céus é como uma mulher que pega uma medida de fermento, de farinha, e coloca o fermento. De repente, aquele fermento leveda a massa toda. Então, nesse sentido, é o que vai acontecer. Nós estamos nos preparando para isso. O Senhor está chamando pessoas, abrindo as consciências, despertando as consciências para que elas estejam nesse nível de frequência. E esse nível de frequência é o nível de frequência do reino. Qual é a percepção prática disso? É a percepção prática de todo o ensino, de toda
doutrina que Jesus ensinou. Então, quando nós, como seres humanos, que essa massa crítica estiver em condições de pensar como Jesus pensava, e aí vem o reino, Jesus volta. E como isso é possível? Quando cada um de nós abrirmos a nossa mente para não termos mais a mesma mentalidade caída, mas ao contrário, subirmos essa capacidade nossa de frequência vibratória a ponto de percebermos que todos nós somos irmãos, que não existe nada assim, não é conhecimento, não é riqueza material, não é posses, não é nada assim que uma pessoa tenha mais que vai diferenciar da outra. E em termos de Deus, para Deus, todos nós somos iguais. E quando Jesus voltar, vai ter esse julgamento, sabe? Assim, a separação de quem realmente se abriu para o Cristo e de quem que ficou aqui vivendo essa vida do mundo. Então, um dos aspectos importantes desse fim do mundo é nós percebermos que o fim do mundo, na verdade, não é o fim da Terra, uma massa, né, física. Há gerações, assim, uns 40, 50, até 100 anos atrás, acreditava que era isso que ia acontecer. Mas ainda, infelizmente, pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque se acreditam tão especiais que vão para o céu. Então, quando você acredita que você, por estar numa igreja, por estar lendo a Bíblia e por ser um discípulo de Jesus, somente de boca, né? Você já é salvo e você já é uma pessoa tão especial que você já vai morar no céu. Então você realmente se separa dos seus irmãos e cria uma condição de discriminação. Então essa condição de discriminação já é um grande pecado. Porque para Deus não existe acepção de pessoas. E nós, como seres humanos, não temos a capacidade de entendermos o que Deus vai fazer. Qual o teólogo que, por muito ter estudado, tem a capacidade de dizer como vão ser as coisas. Nós já temos visto o quanto o progresso, quanto o homem progrediu, né, em termos de tecnologia, e vemos que o mundo mudou muito. Então nós já temos uma amostrinha grátis do que Deus pode fazer. Então nós vamos ver que à medida que Deus decidir trazer Jesus de volta, ele não vai ficar esperando mais o homem. Uma liberdade de escolha, sim, mas é até certo ponto, porque quando Deus decidir que vai ser, ele vai vir, ele vai voltar, e Jesus vai voltar. E isso, quem tiver feito o que deveria ter feito, ótimo. Quem não fez o que deveria ter sido feito, não vai para o reino. E isso vai acontecer no fim dos tempos. Então é um fim de toda essa estrutura que a mente humana criou. Então todas essa mente humana, incluindo a religião, porque a religião que prega a separação do homem e coloca o homem como um nada, e coloca um perdido como nada, e um pecador como nada, ele não entendeu nada do que Jesus ensinou. Porque caídos e destituídos da glória de Deus e pecadores todos nós somos. E em Adão nós todos nascemos destituídos da glória. Mas com Jesus e com o amor que Jesus ensinou, que ele trouxe, na verdade, o amor de Deus para nós, ele nos ensinou a amar. E quando há amor, há perdão. E com o perdão de Deus, qualquer um pode ser resgatado. A mais vil das criaturas pode voltar a ser
e vibrar em luz e vibrar em amor, o evangelho do reino, ele precisa ser pregado justamente por isso. Porque o reino dos céus é um tempo totalmente diferente. Quando Paulo fala, 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, nós humanos somos muito limitados para podermos, por mais que nós tenhamos estudo bíblico, o estudo bíblico nos ensina a ter a sabedoria e o conhecimento naquele entendimento do que é Deus. Então, se nós temos um profundo conhecimento e uma profunda ligação com Deus, Deus vai nos levar a entender o reino. Então, não vai ser um conhecimento para nos prender ou para nos separar como raça eleita, no sentido assim, de privilégio. Não. Nós todos temos a chance e somos chamados para essa realidade do reino. E esse reino já veio, né? Porque Jesus, desde que começou seu ministério, ele já dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, como estudo escatológico, nós vamos ver a partir do próximo vídeo temas a respeito desse cartaz que nós vamos colocar no final do vídeo. Então, nós vamos fazer assim um apanhado geral, simplificado para cada um de vocês e para que facilite esse estudo. Não quero com isso dizer que você está isento de estudar, porque à medida que nós estudamos, nós formatamos uma opinião e aí fica difícil de sermos enganados. Nós precisamos questionar muitas coisas. E este é um tempo de mudança. Se nós ficarmos apegados aos fundamentos, num radicalismo bíblico, que não nos impede de observarmos o momento presente e principalmente os avanços da ciência e percebermos que a nossa mente humana, tanto dos religiosos quanto dos pecadores, é a mesma mente. Ela tem as mesmas capacidades. Só a direção é que mudou. Então nós temos que perceber que, como conhecedores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, ainda assim nós podemos ser enganados se nós ficarmos presos a radicalismos e a tradição fechada que não abre a nossa mente. Se nós ficarmos assim, a nossa vibração vai ser uma vibração de separação e não de unidade. O que Jesus vai trazer no reino é a unidade. Não a unidade de um indivíduo com o Pai. E não temos assim capacidade assim de pensar que isso vai acontecer no coletivo. Muitas pessoas têm esse pensamento. Eu participo de uma igreja, então essa igreja vai ser arrebatada. Nós vamos ver que isso não é bem assim. Nós vamos estudar isso no próximo vídeo. Então eu gostaria de pedir para você estudar, ler totalmente assim com um espírito de questionamento, de abertura. Não fique lendo fixo e apegado à letra. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E leia o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, capítulo, e ao mesmo tempo vamos estudar esse ponto do arrebatamento da igreja. Amém? Eu conto com você. E gostaria de pedir que você comentasse, que você perguntasse, que você acrescentasse, fazendo uma contribuição saudável para que não só
você tenha aprendido, mas você também possa ensinar. Eu estou aqui para aprender também. Eu estou aqui para discutir, para abrir uma discussão que vai fazer o nosso crescimento mútuo. Amém? Tanto eu quanto você vamos crescer muito estudando dessa forma. Eu agradeço muito a sua audiência e até a próxima.